mais ou menos aqui que se estabeleceu a primeira povoação da Madeira no já distante século XV. Desse tempo, já nem a memória resta. Ficaram os registros de onde começou a aventura madeirense. A atual configuração da paisagem nada tem a ver com outros tempos. No início da colonização da Madeira, o mar chegava bem mais perto e as fozes das ribeiras de João Gomes e de Santa Luzia confluíam numa só. No início da Rua de Santa Maria, existe o Largo do Poço, que já aqui está há bem mais de 100 anos, responsável durante muito tempo pelo abastecimento de água potável. Por volta de 1430, foi construída uma igreja que ficaria mais ou menos onde hoje está o Larguinho da Feira. Começou por chamar-se de Nossa Senhora da Conceição de Baixo e, mais tarde, passou a ser de Santa Maria do Calhau. A igreja foi destruída em 1803, restando apenas as paredes que acabariam por ser demolidas. Mas vamos seguir pela rua, que é a mais antiga construída pelos europeus no Atlântico e a mais antiga rua portuguesa fora do território continental. Outras foram construídas na mesma altura, mas só esta se manteve através dos séculos. Não é preciso andar muitos metros para encontrar outra presença religiosa. Trata-se da Capela de Nossa Senhora da Oliveira, na esquina com a Rua da Boa Viagem. Supõe-se ter sido construída em 1683. Tinha por orago Nossa Senhora da Redenção e Mercês do Marco, mas era conhecida por Nossa Senhora da Oliveira. A capela pode ser apreciada através deste vidro. No seu interior estão expostos trabalhos do pintor Henrique Franco. A povoação original tinha o nome de Santa Maria, mas depressa ficou conhecida por Santa Maria do Calhau. Era assim que estava descrita em registros do século XVI e assim continuou a chamar-se durante muito tempo. Esta é a primeira rua do lugar do Funchal. Portanto, mas para falar da Rua de Santa Maria é importante falar tanto do povoamento desta ilha, que, portanto, segundo alguns, teve início em 1420. Portanto, este povoamento, portanto, o povoamento primitivo do lugar do Funchal ocorreu realmente nesta zona leste da Baía do Funchal. Contudo, existem autores que mencionam que existia um núcleo embrionário na zona de Santa Catarina, onde o capitão da ilha construía a sua casa, a sua primeira casa de madeira, e a sua esposa mandou construir uma pequena ermida em madeira. Mas, na realidade, este Santa Maria é o primeiro núcleo primitivo do lugar do Funchal. A Rua de Santa Maria é paralela ao mar. Segundo a investigadora Luísa Andrade, autora de uma tese sobre a morfologia da cidade, é dos dois lados da rua que o Funchal se foi construindo. As edificações iniciavam-se junto à Ribeira de João Gomes, que começou por chamar-se Ribeira de Santa Maria, e continuavam até a um lugar chamado de Cabo do Calhau, onde no século XV foi construída a primeira capela do Corpo Santo. A capela ainda se mantém de pé e é uma referência iconográfica. Em seu redor, registra-se parte do movimento da Zona Velha do Funchal. Esta forma de construção da Rua de Santa Maria chama-se estrutura de ocupação linear. Uma estrutura de ocupação linear, no fundo, era aquilo que caracterizava as cidades insulares. Portanto, existia um primeiro povoamento que era paralelo à linha da costa, portanto, onde as casas iam se dispersando e que depois acabavam por formar uma rua que ligava normalmente uma ermida ou uma pequena capela à casa do capitão. Neste caso, ligava a capela de Nossa Senhora do Calhau, que ficava ali junto à margem da Ribeira de João Gomes, portanto, ao Corpo Santo, onde já no final do século XV foi construído a pequena capela do Corpo Santo, que lá está hoje ainda. Em quase 600 anos, o traçado da rua mudou pouco, mas houve muitas transformações. A morfologia da rua não sofreu grandes alterações. No entanto, as casas que aqui existem modificaram-se bastante. Inicialmente havia uma série de casas térreas, com telhados de palha, e depois, já para o final do século XVI, já há informação de Gaspar Frutuoso que nos diz que havia casas de pessoas, famílias ricas, já formosas e grandes, com boas vistas para o mar e que apresentavam na sua parte de trás jardins. Portanto, é interessante falar que no início, portanto, em 1420, 1425, habitava sobretudo nesta rua pessoas
dos ofícios, portanto, estamos a falar de sapateiros, de carpinteiros, mas também, lado a lado, era possível encontrar, por exemplo, a casa do capitão donatário, que tinha aqui, portanto, fazenda e uma grande casa. Julga-se que é uma grande casa. Portanto, depois, ao longo do tempo, as casas foram-se modificando, a rua foi tendo cada vez mais casas, foi-se adensando e passaram a haver casas, sobretudo a partir do século XVII, XVIII e XIX, casas com 1 e 2 pisos. E muitas dessas casas nós hoje ainda podemos encontrar, sobretudo aquelas que datam do século XVIII e XIX, e que são caracterizadas sobretudo por apresentarem tanto janelas de sacada, com varandas em cantaria e com gradeamentos de ferro. Portanto, normalmente essas casas com 1 ou 2 pisos, o piso térreo era ocupado por armazéns, que tem a particularidade, em algumas delas, ter óculos que serviam de arejamento. Portanto, óculos ovais que ainda é possível encontrar aqui nesta rua. O passar do tempo acentua esta povoação como um bairro operário, de gente de trabalho, porque os mais ricos vão ocupando outras partes da cidade. A verdade é que, a partir de 1470, quando está no início do ciclo do açúcar, e passado pouco tempo começa a haver exportação do açúcar, há um grande número de pessoas que chegam à Madeira. Portanto, e eles vão ocupar, portanto, esta área de Santa Maria e, sobretudo, este núcleo primitivo vai estender-se em direção ao ocidente. E aí, portanto, o que é que acontece? O núcleo primitivo de Santa Maria, o povoado de Santa Maria, vai ultrapassar a Ribeira de João Gomes e vai se estender até a Ribeira de São João. O que é que acontece? Nesta área do povoado primitivo vão ficar, sobretudo, as pessoas ligadas aos ofícios, enquanto as pessoas mais nobres vão tentar, construir casa, moradia, nas áreas compreendidas entre a Ribeira de João Gomes e a Ribeira de São João, que na realidade vai dar origem ao atual centro da cidade do Funchal. As camadas da história estão visíveis nas fachadas dos prédios, com diferentes idades e estados de conservação. Alguns foram recuperados e premiados por essa recuperação, por terem respeitado o traçado arquitetónico original. Outros prédios mostram evidentes sinais de degradação. Para alguns destes prédios está reservada uma nova vida, como as escolas primárias, feminina e masculina, construídas na década de 1920 e que quase um século depois darão lugar a uma unidade hoteleira, garantindo desta forma a sua continuidade. Este exemplo mostra que a rua teve muitas fases e conta muitas histórias. E tem detalhes que merecem um olhar. Um desses pontos é este paço processional construído em 1733. Servia de oratório e ponto de paragem durante a procissão do Senhor dos Passos. A extensão da Rua de Santa Maria é de pouco mais de 600 metros e termina aqui, junto à Igreja do Socorro, que desde o início do século XIX é a Igreja Paroquial de Santa Maria Maior, devido à destruição da Igreja de Santa Maria do Calhau na aluvião de 1803. Essa tragédia foi apenas uma das que fustigaram esta zona, reclamando centenas de vidas. Com os séculos, a população aprendeu a conviver com a tragédia, mas apesar da destruição, a Rua de Santa Maria sobreviveu sempre. A mais recente etapa da vida da Rua de Santa Maria passa por pinturas como esta, que invadiram portas, janelas e paredes. São trabalhos espontâneos, alguns da autoria de artistas conhecidos, que trouxeram cor e pessoas. Há pinturas para todos os gostos. Resultam da inspiração de artistas que procuram todos os espaços disponíveis para lhes dar cor e uma nova vida. Foi uma menina que é professora. Ela é professora, trabalha com a baixa ao sábado, naquela coisa da pintura. Ela trabalha lá, a ensinar os miúdos a pintar. E ela veio aqui, bateu à sua porta? Não, ela veio aqui, bateu à porta, posso pintar assim? Pode. Lado a lado com as pinturas estão poemas de diferentes poetas de várias origens. As pinturas e os poemas estão na origem de um movimento lançado há alguns anos por um grupo de madeirenses, dos quais fazem parte o antigo secretário regional do Turismo, João Carlos Abreu, e a designer de interiores, Nini Andrade Silva. Os investigadores fizeram o resto, e aos restaurantes e bares que já existiam foram-se juntando muitos outros espaços comerciais
ao ponto de ser difícil encontrar na rua uma área onde não existe um espaço dedicado ao comércio, sobretudo bares e restaurantes com estilos muito variados. O comércio e a diversão são, aliás, as vocações principais da Rua de Santa Maria. É tão visitado por turistas que se torna um ponto de referência obrigatório e a fama vai ganhando o mundo, com referências em artigos na imprensa e presença em reportagens nos canais de viagens. A realidade de hoje é bem diferente da que se recordam os moradores, como o Manuel da Silva, que aqui reside há mais de 80 anos. Nessa altura, a Rua de Santa Maria não tinha boa fama, e só por aqui andava quem nela vivia. Não havia cá estes movimentos que há hoje, não havia estes restaurantes que há hoje. Havia aqui uma mercearia, lá diante que era onde é aquele restaurante que está aquelas coisas a arder, uma mercearia. Havia aqui aqui que mora o seu professor que é do Arco de São Jorge, morava aqui, ele já morreu, só tem um filho. O resto foi para lá e não havia restaurantes, não havia nada. Nos dias de hoje, a realidade é diferente e pelo menos Manuel da Silva não tem razões de queixa. Para os comerciantes, o movimento da rua parece compensar o negócio. Alguns, como Pedro Alves, instalaram-se aqui antes desta nova etapa das portas pintadas e viram o movimento voltar à rua. Foi uma aposta diferente e queria vir mais para o Funchal e depois acabei por apostar junto do Sr. Jamonês, da Zona Velha. E aqui o movimento da rua, como é o ciclo do movimento da rua, como é que se processa? Isto não é um dia certo. Há dias bons, há dias maus, mas isto está sempre a nível de estrangeiros, passa sempre grande parte de estrangeiros. Passam durante o dia e também à noite? E à noite, sim. E nós estamos abertos às vezes até 1 da manhã. E as pessoas param, pronto, a maioria aqui é restaurantes e bares. É bom ter lojas de outro tipo de ramo de negócio como é o seu caso? Eu acho que sim, e até era interessante haver mais umas 2 ou 3 lojas diferentes para dinamizar, para não ser só bares, não acaba por ser sempre a mesma coisa. Já entre as décadas de 1970 e 1980, a Zona Velha tinha sofrido um surto de movimento. Nessa altura, não foi a rua como um todo, mas parte da Rua de Santa Maria e a área junto à Capela do Corpo Santo. Nesse tempo, a visão do empresário Arsénio Gonçalves permitiu associar esta área da cidade ao fado. Começou no Marcelino de Pão e Vinho, antes do Arsénio. O meu pai tinha um Marcelino de Pão e Vinho, já em 1970 e picos. Depois abriu o restaurante em meados de 80 e continuou com o fado até hoje. E pronto, sempre temos fados e somos os mais antigos agora na Madeira com fados. A casa mais antiga de fados na Zona Velha é o Marcelino de Pão e Vinho e o restaurante Arsénios. Já existiram outras muitas casas, mas não conseguiram ultrapassar, se calhar, alguns problemas financeiros, porque o fado normalmente dá mais custos, preciso pagar artistas, fadistas, e para suportar isso tudo é preciso trabalhar e lutar pelo fado, que foi a vida inteira do meu pai. Ele já faleceu, mas temos que continuar, que a vida é para a frente. E pronto, cá estamos e somos conhecidos internacionalmente, de todas as partes do mundo, e vêm clientes cá há mais de 20, 30 anos. O fado continua e faz parte da identidade não só da Rua de Santa Maria, como também do conjunto da Zona Velha. Há movimento durante todo o dia, mas à medida que a noite chega, o número de pessoas que por aqui circula aumenta cada vez mais. Se a noite for de fim de semana, o movimento é ainda maior. A fama é de que a Rua de Santa Maria é um local de diversão noturna e, na realidade, este é o período em que mais pessoas por aqui passam. Os bares ganham vida, as esplanadas enchem-se de clientes e o som de várias línguas confunde-se no burburinho que nos rodeia. Durante a semana, este movimento dura até à meia-noite. Ao fim de semana, vai até às 2 da madrugada. A mais antiga das ruas do Funchal é também uma das mais cheias de vida. De dia ou de noite, há sempre uma surpresa, um detalhe para ver, algo para apreciar. É assim a vida na Rua de Santa Maria.